Estamos voltando, daqui a pouquinho tenho mais papo aí com o Tarciano Valério, dando um giro aqui nas redes sociais, como a gente falou, muita gente acompanhando a gente quer mandar um abraço para o Divanilson, para Renata, para Beatriz aí tá ligadinha no programa Beatriz Dias, o Zé Gomes, lá do Rio de Janeiro. Zé Gomes sempre acompanha a gente, né, desde aquele primeiro especial que a gente fez ainda, quando era o programa gravado. Ele que é sobrinho do Jackson do Pandeiro, não é isso? Isso. E também os irmãos Bianos. É muito interessante, assim, porque são pessoas de referência, né? Inclusive essa família dos Bianos, Tarciano. E todo sábado eles estão acompanhando o programa, um pouquinho antes, eles já passam a mensagem. Para o seu Sebastião e o João Biano. O João, vez ou outra, também entra no programa. Então tá mandando aí um abraço, ele lá de São Paulo. Anderson do PIF, a gente já citou inclusive, a Gildo Galdino, Hélio Albuquerque e a Rosângela Araújo, não é isso? Também. Inclusive, a gente já vai abrir esse bloco antes de passar para você, Patrick. E antes da surpresa, né, que o Genderson vai anunciar, eu já quero fazer aqui, começar levezinho, com as perguntas dos ouvintes, viu? Que é da Rosângela Araújo, colocando você aqui como um cara muito especial, um filho lindo, muito doido que ela tem. E ela queria que você falasse sobre a defesa na tese de doutorado, se é verdade que você se despiu diante da banca. Se não me engano, ela diz, né, a tese foi sobre o filme A Pele que Habito. Que história é essa? Bom, primeiramente, eu mandar um abraço para a Rosângela Araújo, também companheiro dela, que eu conheci. Logo quando eu cheguei para morar em 2008, 2009, Rosângela me acolheu super bem. Inclusive na casa dela, eu ia lá tomar um café. É uma pessoa incrível, eu nunca vi Rosângela assim, podia estar triste, mas ela sabe esconder muito bem essa tristeza, porque ela tem uma leveza, uma alegria muito enorme, assim. Então, Rosângela está presente dentro dessa alegria de vida mesmo, né? Na verdade, eu defendi uma tese em relação ao filme A Pele que Habita, né? A Pele que Habito, né? De Almodóvar. Antônio Bandeiras, né? Justamente. Aí essa minha tese tem a ver também com uma pele como esse lugar de passagem, né? Uma metáfora, a pele é uma metáfora. E o sujeito humano é uma metáfora, como diria Nietzsche, para algo muito além. Nós não somos o centro do mundo, não é? O que existe é uma passagem disso aqui para uma outra coisa. E eu não estou falando de um transcendental metafísico, né? Estou falando de... Logo as máquinas vão nos habitar, né? Bom, já estão habitando. Na verdade, eu realmente, durante a defesa da tese, na metade da tese, eu fui retirando a minha roupa e fiquei da maneira que vinha ao mundo e terminei a defesa da minha tese da maneira que eu vinha ao mundo e depois coloquei minha roupa novamente. A princípio, isso parece uma coisa extemporânea, né? Supostamente antiética, mas no contexto lá foi incrível, todo mundo entendeu. E tinha a ver com a tese, porque a tese é alguém que vai transformando a sua pele. E eu fui me transformando durante até retirar minha roupa, né, e voltar à roupa inicial, ou uma outra roupa. Então foi verdade, né, mas eu não me aventuraria a fazer isso deliberadamente, né, nunca fiz isso, mas dentro da tese foi. A princípio, na defesa da tese, não iria fazer isso, mas durante eu senti a necessidade de tirar a minha pele. E quando eu comecei a tirar essa minha pele, se não a roupa, tinha uma plateia, porque foi no mini teatro lá na Católica, foi acontecendo e aconteceu. Então foi uma aposta na coragem, né? No sentido de que é importante que a gente troque as nossas peles ao longo da vida. E até a questão da imoralidade, ela está dentro de um contexto do ponto de vista de quem vê. Não, com certeza, depende de como isso é feito, né? Ali foi uma dimensão ética e não moral, claro, né? A princípio, se fizer isso em qualquer canto, se estiver no aeroporto, numa sala de aula da qual eu vivo hoje, isso não cabe. Exatamente. E aí a gente gostaria de mencionar o Jobson Almeida, que está mandando um abraço para todo mundo aqui no estúdio, e o programa é cheio de surpresas, né? Nós tivemos aí a surpresa do Anderson do PIF no bloco anterior e temos uma outra surpresa aí, pode rodar. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vai passar esse programa. Tudo bem? Meu nome é Odécio Antonio. Eu sou ator, diretor, preparador de elenco,
Sou um operário do audiovisual, né? Já trabalhei com Tassiano, sou também pesquisador. Há pouco eu defendi minha dissertação de mestrado e o tema era a Trilogia Cinza, 3 filmes da obra de Tassiano, formados pelos filmes Onde Borges Tudo Vê, Ferrolho e Pingo d'Água. São os 3 filmes. E eu queria fazer uma pergunta para o Tassiano, já que ele é tão avesso a entrevistas. Vamos aproveitar, né, para perguntar. Tassiano, você é um cara que conhece toda a linha de produção do audiovisual, desde do roteiro, pré-produção, produção, filmagem, né, durante a produção, pós-produção, que é a parte de edição, montagem e trabalhos de finalização. Eu queria saber qual é a etapa que mais te instiga, que mais você gosta. Se é o momento da hora de gravar ou se é o momento na hora de montar, já que você é um cara tão criativo e tem tanto prazer em fazer todas as outras partes além de escrever. Um abraço para vocês, gente. Até mais. É um prazer receber essa pergunta e essa pessoa que é o Odécio. O Odécio é incrível como ator, né? Teu trabalho também é um palhaço também no sentido artístico, né? Na verdade, eu gosto muito de conceber a ideia e no momento da produção. Logo depois é um trabalho incrível, né? E que cansa muito. A montagem é um trabalho geralmente muito difícil. Eu trabalho com um montador daqui, né? Que é o César, que é um cara muito sensível. Mas a concepção da ideia, quando aquilo surge enquanto um flash, uma luz, até o momento da gravação é incrível, né? Depois é um trabalho muito de operário, assim, sabe? De cumprimentos, de etapas. É como um escritor que está criando, escreve, e o grande problema depois é ele ver o livro sair nas editoras, lançamento, crítica ou não, será que vai rolar? Então, a concepção da ideia e a criação em andamento é muito importante para mim. Só que o audiovisual hoje conta com a necessidade de uma cadeia de participação e de produtividade muito necessária em termos de ceder energia, né? Então hoje eu já participo de muitos pitches, né? Faço várias parcerias, vou para eventos, né? Falar sobre o roteiro, falar sobre as ideias. Tem trabalhos que são analisados por redes de TV e são investidos. E algumas pessoas que eu tenho me afiliado para isso, como a Carla Francine e outras pessoas também. Patrick Lucas, pode conduzir. A minha pergunta é basicamente sobre os diretores que mais influenciam no teu trabalho. Assim, a gente tem várias perspectivas, né? Eu nunca fui, na verdade, um cinéfilo, né? No sentido de viver assistindo filmes. Eu sempre me baseei numa necessidade de, naturalmente, apreender a linguagem cinematográfica a partir de alguns diretores, né? A partir de literaturas, leituras, né? E principalmente a partir do fazer o filme, né? Mas assim, tem alguns diretores que se destacam, né? Tanto a um nível internacional, né? Que são as cinematografias mais gerais, como aqui. O Tarkovsky, o russo, foi um diretor sempre que me ajudou muito, porque os filmes dele, né, são muito vanguarda na década de 60, 70, como Espelho, Solaris. E eram filmes que me motivava a fazer filmes, me motivava a viver uma potência criativa, que é isso que muitas vezes a inspiração faz, né? A inspiração não leva a você querer ser o outro, leva você a querer aquilo que o outro tem e que você pode ter, que é o desejo e a vontade, né? Não é fazer o que o outro faz, né? Mas é fazer aquilo que o outro faz sendo você mesmo, né? E não o outro. Então os filmes dele sempre me inquietaram muito, né? Eu recomendo assim para todo mundo assistir. Tarkovsky, colocar no YouTube, lá tem filmes hoje, é bem mais fácil. Agora tem um diretor, um alemão que me influenciou muito, chamado Wim Wenders, né? Wim Wenders. Tá, E esse diretor me angustiou muito porque ele misturava alguns filmes mais experimentais dele, documentário com ficção. E eu fazia já isso, né? Foi como se houvesse um encontro. Até porque isso está no imaginário de algumas pessoas que vêm construindo. Então, misturar
você sair da ficção, você não sabe se é ficção, mas é ficção, você não sabe se é documentário, mas é documentário, e aí você fica numa fronteira. Então, quando eu assisti os filmes de Viventes, eu disse, eu não acredito, eu estou fazendo isso, só que da minha forma, né? Como um dos primeiros cultos que eu fiz há mais de 15 anos, que era com um senhor de 82 anos que lutou na Segunda Guerra Mundial, que ele falava da guerra, mas também fazia situações tal como está na guerra e criava ele mesmo ficções que a gente não sabia se era real ou se era imaginário. Algumas pessoas, ao assistir o filme, achavam que ele era louco, tinha doenças psiquiátricas, outras achavam ele engraçado e outros achavam melancólico, né? Achava que ele era louco, ele era um cara super feliz, super alegre, super antenado com a realidade, com 82 anos de idade. Assim como Cinderela, um curta que eu fiz com o Breno, que é um diretor daqui, que vive em Recife, eu fui fazer um trabalho, um curta com uma mulher de uma cidade, que foi prostituta, e lá, ela não, no meio do filme, ela não quis mais fazer o filme, e aí a gente fez porque é que ela não queria mais fazer o filme, né? E aí ela autorizou. E eu também, um filme de um edital que eu recebi, que era um filme sobre uma obra do psiquiatra, e eu falo do filme que era para ter sido feito e não foi feito tal como tinha pensado. E ficou lindo o filme. Foi em 35mm ainda, a bitola, em película, né? Além dos longas também. Então esses diretores me deram. E no Brasil eu falo mais de núcleos, né? Os primeiros diretores assim que me influenciaram foi de João Pessoa, né? Curtas, né? Marcos Vilar, Torquato Joel, Carlos Dowling, também Cláudio Assis, né? Os 2 primeiros filmes de Cláudio, o primeiro filme de Cláudio Assis me influenciou muito, assim, era uma radicalidade, assim. O Glauber, ele tem uma poética que eu acho incrível, né? Eu acho que o Glauber é um autor muito sincero com a obra dele, né? Tem alguns filmes do Júlio Bressano eu gosto muito também, tem uma poética enorme. O Walter Salles, ali quando começava, eu me encantava muito com o Walter, né? E as chamadas pequenas cinematografias, que na verdade são potentes e são grandes, como os curtas. Eu assisti curtas na minha vida, ainda continuo a ver curtas incríveis, assim, que influenciam, né? Mas eu nunca fui um cara para ficar falando da obra, né? Eu sempre quis dialogar com estas obras, sabe? No sentido daquilo que me causa estranheza, mas como diria Freud, é um velho familiar. Me causa estranheza porque existe alguma coisa desse estranho em mim, né? Almodóvar mesmo, eu nunca gostei dos filmes de Almodóvar, e fiz uma tese de doutorado sobre, mas eu gostava muito de Almodóvar. Eu lia entrevistas e livros sobre Almodóvar e me encantava com a coragem que ele tinha de expressar naqueles filmes algo que, em determinado momento, a sociedade rejeitava. Ou seja, Almodóvar ali do quê? Com a abjeção, com aquilo que nós tememos. E ali está muito no campo da sexualidade, do gênero, mas a gente pode estar em outro campo também, o campo da cor. Não é? A gente tem uma discussão hoje disso aí, né? A gente tem poucas imersões no protagonismo feminino, né? Ou então sempre a mulher como femme fatale, né? Como a mulher submetida ao homem, assim como a cor negra, como objeto. Isso tem mudado. O Patrick vai fazer só mais uma pergunta e a gente tem mais 2 surpresas para você. A minha pergunta é basicamente sobre qual tipo de história tu procura contar nos teus filmes. Porque todo cineasta sempre procura um tipo de história que instiga a pessoa. Qual o teu tipo? Na verdade, essa coisa do gênero também eu sempre fui descolado, né? A gente tem uma relação... A gente é debitário do gênero, da identidade no cinema. Que é filme de terror, filme dramático, né? E, na verdade, quando a gente começa a fazer uma opção de um olhar mais voltado ao cinema autoral, que também tem uma certa utopia o cinema autoral, a gente não está muito preocupado com o gênero, a gente está preocupado em vivenciar um grau de realidade, que pode ser uma realidade no sentido concreto, fazer um filme sobre alguém que varria a rua e gostava de estudar, como um filme sobre um cara que imagina um dragão saindo de dentro do morro ali, Bom Jesus. Eu não fiz esses filmes, é porque está no imaginário das pessoas, né? Tanto esse filme sobre imaginário, que alguém chama de ficção científica, é real, como o filme do Gari é real. Por quê? Porque está na realidade imanente de cada um. Porque imaginar é algo do campo do real. E
transcrever a realidade é imaginário sob o ponto de vista da pessoa, porque nem tudo é real concretamente. Ninguém consegue descrever a realidade tal como ela é, porque a realidade não cabe no quadro, não é? A realidade é sempre passível de muitas interpretações. E, para mim, a grande questão da realização audiovisual é a metáfora. É criar uma dimensão de sensação que ela tensione ou faça uma torção para que os outros façam o que quiser com a obra. Inclusive, falo mal do diretor. Não no sentido antiético, né? Mas no sentido de que a obra podia ser diferente. Então, eu fiz um curta com o Bruno Goya aqui, que muita gente não entendeu. Mas o curta é incrível, chamado O Gato. Não é? E é isso. O Severino Florencio está mandando um abraço aqui, dizendo que o tema está muito interessante, que é a questão do cinema, saudando você, também o poeta, e mandando abraço para todos. Mas temos mais uma participação. Vamos dar uma olhadinha. Oi, Tassiano, tudo bom contigo? Olha, eu tive o prazer de participar com você, fazer uma pequena participação no Ferrolho. Para mim foi muito importante. E também queria agradecer a oportunidade de falar agora com você e com o pessoal, com essa equipe maravilhosa da Rádio Cidade, sobre essa arte milenar, o cinema. E principalmente quando o cinema vem com você juntos, lógico, no seu imaginário. Você é um grande criador e com um potencial muito grande, com muitas invenções. Pois é, dentro dessas invenções todas, eu fico pensando, a gente podia ser parceiro no próximo ano, depois dessa pandemia. A gente está numa pandemia que a gente está trabalhando as coisas, trabalhando o espaço, está esperando um equipamento no Teatro Rui Limeira Rosal, e se Deus quiser, a gente vai poder contribuir para a produção de vídeos, de documentários, e assim a gente podia também pensar juntos em 2021 ou até antes de 2021 e em fazer algum trabalho aqui aproveitando toda essa estrutura, né? A gente não tem muita coisa, mas tem boa vontade e tem estrutura. E também pergunto a você se interessa por isso, por esse espaço, por essa ideia de fazer essa parceria e a gente poder tocar algumas criações suas e a gente participar aqui no Sesc de Caruaru. Então seria um grande prazer tê-lo como parceiro e como criador nessas invenções do mundo imaginário do cinema. Claro, né, Severino? Severino é uma pessoa incrível, eu conheci ele logo quando cheguei aqui, me recebeu super bem, não é? Mas só que sempre como eu trabalhava muito fora, trabalhei um tempo em Serra, Garanhuns, fazia o doutorado em Recife, eu ficava meio flutuando, né? Sempre enquanto possibilidade da gente realmente realizar alguma coisa. Teve um período aí também que ele esteve ausente, que ele adoeceu, eu até acompanhei, liguei para ele uma vez. E com certeza é possível também a gente, até porque eu estou vivendo mais assim absolutamente aqui em Caruaru, trabalhando somente aqui na UFPE e realizando os trabalhos audiovisuais. É possível a gente criar um espaço de interlocução, de formação do olhar, não é? E formação do olhar no sentido de reproduzir olhares diversos, né? Que com certeza multiplique os olhares sobre as sensações, né? E que nos torne mais ou menos virulento, né? Menos cheio de ódio, né? Já que de certa forma o paradigma agora tem dominado sobre esse ponto de vista da raiva, do ódio e tudo mais. Muito bom, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta já para o fechamento do programa e outras participações.